Oi, mãe. Hoje o nosso papo vai ser com você, que anda engolindo choro, que às vezes não entende o que está sentindo por dentro, mas por fora está sorrindo. Sim, nós vamos falar dela, a tristeza. E ela faz parte da vida da maternidade, mas hoje nós vamos dar dicas práticas de como driblar e levar uma vida mais leve, apesar da tristeza. Não é isso, Cleide? É isso mesmo, Ivete. Bom dia, boa tarde, não sei qual é o horário que você está nos escutando. Eu sou Cleide Hoffmann, mentora e terapeuta. Estou aqui junto com a Ivete, que esqueceu de se apresentar. Mas eu já vou me apresentar em seguida. Então, tá joia. E hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que é muito, muito relevante, sabe, Ivete? O que a tristeza tem a nos contar? Verdade, né? Bom, mas então, sem mais delongas, deixa eu me apresentar. Se você está chegando aqui pela primeira vez no nosso podcast Vozes Maternas, eu sou Ivete, eu sou mentora terapeuta e, junto com a Cleide, a gente veio com esse propósito de ouvir vocês, ouvir as mães, e este é um programa que é de mãe para a mãe e sempre do nosso coração para o seu coração. E complementando, da nossa família para a sua família, que nada melhor do que nós falarmos de um assunto que nós sabemos o que é, nós sabemos como é. E quando a gente vem trazer aqui, quando é algo que nós não dominamos, nós trazemos alguém que domina o assunto. Exatamente. Não estamos aqui para trazer meia conversa, estamos aqui para trazer algo que realmente vai virar muitas chaves e você conseguir compreender o que a tristeza tem para nos contar. Muitas e muitas vezes a gente sente essa culpa, a gente sente que isso às vezes é um sinal talvez de fraqueza. Será, Ivete? Será que a tristeza é um sinal de fraqueza? Não, eu acho que é muito importante a gente trazer essa questão dos sentimentos. E a tristeza nada mais é do que um sentimento. E ela faz parte da vida, da nossa vida desde pequenos. Chorar faz parte, sentir alegria faz parte, sentir raiva faz parte. Mas o que nós vamos fazer com esses sentimentos? E às vezes também é importante a gente entender que é um sentimento, porque às vezes a gente tá nessa tribulação que a gente sabe, né? Quem é mãe aqui e sabe que a maternidade muitas vezes é atribulada, a gente não tem tempo para fazer muitas coisas porque você precisa dar conta de cuidar do teu filho, você precisa dar conta da sua casa, tu tem que dar conta do teu trabalho, você tem esposo para cuidar, você tem... E você vai atropelando a tua vida e você não consegue perceber esses sentimentos muitas vezes. E a tristeza é um desses sentimentos que a gente não percebe quando ela vai se instalando. E muitas vezes, junto com ela, ainda vem a culpa. Exatamente. Porque vem aquela culpa de você olhar, pô, eu tenho filhos que são totalmente saudáveis, normais, brincam, pulam, fazem bagunça. Eu tenho um esposo que me ama, eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho, e lá no fundo você tem uma tristeza. Lá no fundo você parece que tem um vazio. Como lidar com isso? O porquê isso acontece? E muitas vezes, muitas mães, elas sentem essa culpa de não saber lidar com a tristeza. Essa tristeza, às vezes, ela vem por um vazio, um oco dentro da gente. E às vezes esse oco tu não sabe compreender. Da onde veio isso? Qual é a raiz? Ou por quê? E aí Isso. o pior, dependendo com quem você fala, a pessoa só vai te dizer assim, mas para quê? Olha para tua vida, tu tem, né? O que você falou agora, você tem, teus filhos estão saudáveis, você tem um trabalho, você tem onde morar, você não tá sozinha, você isso. Mas caramba, cada um sabe onde que o sapato aperta. E quando a gente escuta isso de outras pessoas, e eu escutei isso muito em vários momentos, assim, quando a tristeza me abatia,
E às vezes eu conversava com alguém, às vezes, mas tu não tem motivo. E aí o pior, quando essa tristeza, ela faz parte, todos sentimos, mas é como a gente lida com ela. Só que muitas vezes, quando a gente não consegue lidar com ela, ela vai se agravando, e você não passa mais a se sentir triste. Você passa a sentir uma tristeza profunda. E você não sabe explicar. Sim. E ela vai virando crônica, vai ficando crônica, e você entra numa depressão, muitas vezes porque você não soube lidar com o sentimento inicial. Ou porque ninguém te ouviu. Ou porque muitas vezes ainda você, como você trouxe, vai conversar e essa outra pessoa ainda acha que você é ingrata. Não te acolhe. Isso. E ainda traz a ingratidão. E às vezes essa tristeza ligada com essa ingratidão, que não é uma ingratidão, mas aos olhares do outro parece ser, ela só quer te lembrar que você é humana. E que você precisa olhar para si e cuidar de si. E ela também, muitas vezes, te traz lembrar de algo muito importante. Que você só está precisando de um colo. E quem vai te dar esse colo? Como se acolher? Como se libertar? E o pior, quando você não sabe em quem buscar o colo, ou quando você não se permite a humildade de buscar. Por quê? Porque, de novo, você já entra nessa vibe de que você realmente... aí você começa a escutar o que te falam, não, porque você tem tudo, você não tem motivo para estar triste, nananana, e você entra nessa vibe, você começa a vibrar... Não, então eu realmente tenho que dar conta de tudo e eu não mereço, eu não preciso, eu não... E aí você não se coloca humilde para buscar um colo. E junto com isso ainda, igual você trouxe, que muitas das pessoas vêm nos falar. E depois dessas pessoas vir nos falar, quem é a próxima que fica falando o dia inteiro no seu ouvido? Você fica repetindo aquelas vozes o dia inteiro que o outro trouxe. Você fica ouvindo, internalizando e achando que aquilo realmente é real. Porque quando nós ficamos dando muitos ouvidos ao outro, muitos ouvidos àquilo que tem dentro de nós, que a nossa mente ela também nos sabota, e muito, se você não souber lidar com ela te leva para um verdadeiro buraco. Exatamente. E essa tristeza ela pode virar algo muito sério e agravante. Mas se você se permitir receber um colo, às vezes você vai me dizer, Cleide, eu não tenho com quem pedir, eu não tenho com quem dividir, busque ajuda de um profissional. Com certeza ele vai te dar esse colo, ele vai te dar esse acolhimento, ele vai curar esse vazio dentro de você e isso vai te elevar a outro nível, a outra percepção e você vai construindo essa sua casa interior, reconstruindo. E também o profissional também vai saber trazer para você que faz parte os nossos sentimentos. Exatamente, é o que eu falei mais no começo. Sim. A gente entender esses sentimentos. E a partir do momento que você entende, você consegue pensar, né? O que fazer para... E não tem problema você sentir tristeza, você se sentir triste, você ter um dia, você chorar, isso... Tudo faz parte, somos humanos, como a Cleide falou. Mas o que às vezes intriga é que às vezes, essa tristeza, ela aparece em momentos assim que você nem se dá conta. Às vezes, porque eu não tenho tempo para tomar um banho decente, eu preciso correr. E aí se abate assim, nossa, sabe? Coisas pequenas que você precisa ir atropelando, às vezes te acometem de uma tristeza muito grande. E aí você não entende, assim, Isso poxa, é um auto-julgamento, né?
Também. É o autojulgamento que acaba vindo junto com as coisas e acaba te levando a essa tristeza. Acaba você internalizando aquilo. Pô, eu não tenho tempo de tomar um banho decente, tá louco? Ninguém me ajuda, ninguém. Aí vira aquele bololô dentro de você e a sua mente vai só crescendo, né? Aquela alimentação que a gente vai dando para ela, né? Então, é muito importante olhar como você se vê, como você se auto-julga, né? Para conseguir destruir essa tristeza em momentos que ela não faz necessária. E aí eu falo para você que está nos ouvindo, né? Assim, saiba de verdade que se você está se sentindo assim, você não está sozinha. Você não é a única que passou por isso, provavelmente não vai ser a última, porque eu posso falar com propriedade que eu passei muito e ainda tem dias que eu sinto tristeza. Sim. Hoje eu consigo acolher, mas hoje eu busco ajuda, hoje eu consigo e tá tudo bem eu chorar também, sabe? Sim. E o que eu queria trazer aqui é a gente agora falar um pouquinho como então acolher essa tristeza. O que fazer com ela quando ela vem, né, Cleide? Eu gosto de trazer também, sabe, Beth, como você falou, que você também já passou por isso. Eu também já. Não precisa pensar como esses dias diversas pessoas vieram no meu direct dizer: ai, tu nunca passou por problema, por isso que tu fala das coisas. Aí eu digo, com certeza eu nunca passei. Se você quer, compra o meu livro que você vai pegar uma pontinha da minha história. E teve momentos, nesses momentos de desafios, que eu chorei muito, muito. Se um dia você participar de uma das minhas palestras, dentro das minhas palestras tem uma foto minha, que eu acho que é o momento de mais humildade que eu coloco. Eu já estive e eu posso dizer para vocês, não parece a Cleide que eu conheci. Eu não reconheci a Cleide. Então, Quando eu vi a foto, tanto que depois eu te perguntei assim, quando você falou assim, essa era eu assim, oi? e olha que faz mais de 10 anos aquela foto. Então, chega a me querer rolar umas lágrimas assim de pensar, sabe? Dos momentos de desafios que eu passei. Dos momentos de dor, de tristeza, de achar que ninguém estava me ajudando, de me sentir totalmente sozinha. Então, isso sim faz parte da maternidade. Faz parte da vida, né? Mas eu acho que da Sim. maternidade, na maternidade pesa mais. Pesa. Para a mulher pesa mais. Pesa bem mais. Então, eu digo assim, ó, não tenha vergonha, não tenha medo. Se for preciso ir para debaixo de um chuveiro, que é o melhor lugar, tá? Que junta a água, que lava o corpo e junta a água que está lavando a alma. Se permita viver e vivenciar esse momento. Porque quando você sair dali, você vai perceber que você está praticamente renovada. Porque o choro nada mais é do que lavar a alma. É você se permitir. E não tem nada de errado nisso. Mas você precisa compreender os momentos que você vive ali. Que a tristeza, ela sim é uma emoção. Sim, ela faz parte. Mas ela tem prazo de validade. É curtinho. Se estender, vira mofo, bilouro. Quem nunca deixou um pão envelhecer que criou aquele mofo e bilouro? E assim é a tristeza. Assim é todos os nossos sentimentos. Só que tem o sentimento da alegria, da paz interior, que ele sim deve ser aumentado muito o prazo de validade. Mas o momento, o sentimento da tristeza, o prazo de validade tem que ser muito curtinho. Para você não viver dentro do bilouro. E o que é esse bilouro?
esse belouro pode vir uma depressão, pode vir uma angústia muito forte, pode vir gerar uma ansiedade, coisas que você não quer fazer parte, né? Acredito eu. Até porque essas são coisas que vão se juntando, e uma vai levando a outra. E vira uma bola de neve que muitas vezes depois você não consegue mais sair. Porque assim, uma coisa é você tentar sair de um momento de tristeza. Que, digo para você, já não é fácil, é desafiador. Mas, se você não se esforçar para sair ali no começo e você deixa, cada vez vai ficando mais difícil, porque você precisa lutar contra muito mais coisas, porque daí não é só mais a tristeza. Aí você já tem um monte de outras coisas embutidas. E outros sentimentos que vêm. E você precisa lutar com muito mais força para você conseguir sair deste lugar. Eu gosto de trazer uma metáfora, que esses sentimentos que a gente vai agregando junto com a tristeza é como se você tivesse uma mochila e você precisasse subir um morro. E cada 100, 200 metros desse morro, você junta uma pedra e joga dentro dessa mochila. E você Só que você já está subindo um morro que já é pesado. Já é pesado, só de subir a morreba. Sim, sem nada já era desafiante. Agora, se você ainda bota uma mochila nas costas, você já tem a pedrinha da tristeza. Aí, no meio do caminho, vem a frustração. Mas você junta aquela pedra, bota dentro. Daqui a um pouco vem a ansiedade, a pedra já aumentou. Daqui a um pouco vem a angústia. Mais uma pedra. Vem a frustração. Mais uma pedra. Quando você chegou lá em cima, se você conseguiu chegar, você já está numa depressão. E daí? Você acha que se você abrir a mochila quando chegar lá em cima no morro, as pedras vão rolar e você vai se esvaziar? Você pode tentar jogar, mas você vai precisar descer. E nessas pedras você vai tropicar. Nessas pedras vai ter tropeço. E aí? Como que você vai chegar embaixo? Talvez joelhos, pés, rosto, todo ralado, todo machucado. Quanta cicatriz que tem que você precisa curar. Uau, nunca tinha visto por este lado, né? É porque quando você tá neste momento, e aí que vem a importância de você ter uma pessoa de confiança e uma pessoa que possa te trazer de volta para a realidade, digamos assim. Uma pessoa que seja um profissional de preferência, que possa te fazer enxergar a realidade, porque quando você está neste momento, assim, a gente fica com a mente aqui, ó, você fica aqui, ó, com a visão aqui, ó, tu não enxerga nada. É muito estranho, assim. Eu tive momentos em que eu não enxergava nem uma luz no final do túnel. Gente, no momento que eu consegui começar a fazer o caminho de volta, que eu consegui enxergar a luz no fim do túnel, gente, vocês não têm noção o que eu senti naquele momento, porque eu fiquei tanto tempo naquele lugar escuro que eu não enxergava nenhuma pontinha de luz. Eu não enxergava assim, ó, eu tava fechada, totalmente fechada. Vendada, né? E quando eu consegui enxergar, eu entendi a verdadeira expressão luz no final do túnel. Só quando tu passa por isso que tu realmente consegue. Eu tô até emocionada falando, mas é porque quando eu me recordo do lugar que eu estava e a emoção que eu senti quando eu vi a luz, naquele momento eu busquei uma força que eu não tinha. Eu disse assim, não, agora eu vi a luz, agora eu quero sair. Uau! Agora eu quero sair. E aí eu comecei a lutar com todas as minhas forças. E não pense que é fácil depois de ver a luz, né, Ivete? É como desmatar, você entrar dentro de um matagal totalmente fechado
e você vê uma frestinha que cabe somente o teu pé, mas ali precisa passar o teu corpo. Então, são batalhas grandes, batalhas que trazem bastante fervor, mas eu digo assim, ó, segure firme, porque vale a pena. Vale, vale. E eu sei que eu tenho ainda muitos desafios, eu não estou, né? Eu preciso continuar olhando para esses momentos de tristeza, eu preciso continuar chorando quando é necessário. Sim. Preciso me permitir ser acolhida, pedir colo quando necessário. E eu acho que é bem legal também trazer, sabe, Beth, o que você viveu e vivenciou, que mesmo depois de você ter saído, né, você já está praticamente todo no clarão, você ainda se permitiu. Você ainda foi lá olhar para os restinhos de cavaco que ficou, para tirar aquilo. Porque se você não limpa aquilo ali, ele pode crescer. Sabe que quando eu começo a entrar, né, começo a perceber que as coisas, eu começo a perder o foco, uma coisa que me traz muito eu internalizo, eu começo a me olhar, me enxergar de volta no lugar onde eu estava e eu só sei dizer, eu não quero voltar para lá. E quando eu digo e eu decido que eu não quero voltar para lá, eu começo a cavar de novo para não voltar. Porque o lugar onde eu estive, eu não desejo para ninguém. Ele é muito escuro. Eu sempre digo que não se deixe chegar a esse ponto. Não se deixe chegar a esse momento. Você que está aqui nos ouvindo hoje, já encaminhe para outras pessoas que você percebe que anda com essa tristeza, que anda com esse vazio, que perdeu o sentido da vida, que a vida não tem mais brilho. Já encaminhe, sabe? Porque tem chaves aqui. E que já vai ajudar ela a escavacar, a encontrar a luz no final do túnel. Às vezes essa pessoa ela não tem nem força para pegar e ligar. Não tem força. E você que está nos ouvindo, se você tem alguém que está nessa situação, vá discretamente, coloque isso para ela ouvir, para ir gerando esperança e gerando voltar o auto-amor, para ela conseguir começar a ver aquela pontinha de luz lá no fundo. Opa, ela também já esteve, eu também vou conseguir. Então, seja essa pessoa acolhedora, seja essa pessoa que dê colo para essa pessoa que está precisando. Às vezes, de repente, daqui a um pouco pode ser você. E muitas vezes nós não temos clareza do porquê nós entramos. Nós não temos clareza. No momento em que você está lá, não. Mas Sim. Quando você começa depois, você começa a entender Sim. o que te levou. Sim. Mas quando você está lá, você não consegue. Só me perguntava assim, por quê? Por quê? E assim, eu me perguntava isso todos os dias. Por quê? Porque eu não conseguia ver motivo. E as pessoas olhavam para mim, tu não tem motivo. E eu dizia assim, tá, mas... Parece que a gente se sente mais amarrada ainda, né? É. E hoje, assim, o que eu queria trazer é que a gente olhe para essa nossa tristeza e acolha ela como uma mãe acolhe um filho. E nesse caminho, eu também percebi isso. Por que a gente acolhe uma criança quando ela chora? E por que a gente não acolhe um adulto quando ele chora? Eu vou fazer uma interrupção aqui. E por que nós não nos acolhemos? Também. Mas o adulto, ele também, e é nesse momento também, nós nos acolhermos, né, como uma criança quando a gente quer acolher, quando ela está chorando, como a gente acolheria o nosso filho, mas a gente não vê se sendo acolhido pelas pessoas quando a gente chora, porque parece que a gente não tem permissão para chorar.
Ou será que não tem permissão para chorar? Ou não tem permissão de sentir o sentimento do outro estar te acolhendo? Bem, Porque nós temos dificuldade de nos permitir. sim. De nos sentir vulnerável. Porque nesta hora a gente se sente vulnerável. Exatamente. Até onde que eu me permito ser vulnerável? Até onde que eu me permito olhar para minhas dores, olhar para os meus sentimentos e dizer, eles são meus? E até quando você vai abraçar eles como seus? E você também se permitir sair deles. Exatamente. Então, a permissão, eu acho que daria um novo podcast para uma permissão, sabe? Não sei porque veio agora nesse último relato aqui, mas quem sabe é para abrir um próximo aí. Nos permitir em sair de onde a gente está, nos permitir sentir, nos permitir ser amada, nos permitir nos amar e também crescer e evoluir, né? É isso, eu acho que com isso a gente pode ir encerrando, né, e dizer que se fez sentido o que a gente falou hoje, e se você por algum motivo também sente essa tristeza de novo, saiba que você não está sozinha, busque alguém, se permita ser acolhida, permita esse sentimento, se você precisar chorar, chore, mas se permita ser acolhida, abraçada e cuidada, que eu acho que é uma das grandes chaves. E eu quero encerrar com uma pergunta. O que a tristeza tem para te dizer hoje? Reflita sobre isso. Fica aqui com a gente que nos próximos episódios vão vir coisas muito legais para a gente também continuar refletindo sobre tudo que a maternidade nos traz. E já manda para aquela mãe, para aquela amiga que precisa ouvir o que nós falamos aqui hoje. Um beijo no coração de vocês. Não esquece de ativar o sininho para sempre ser notificado quando os nossos episódios for pro ar. Beijo no coração. Até mais.